Neste episódio do programa Gente da Gente, você vai conhecer a história do ator e diretor de teatro Ivan da Conceição, uma vida dedicada à arte e o amor por Cubatão. Começa a partir de agora o Gente da Gente, pela sua TV Câmara Cubatão. Bom, o programa Gente da Gente já está do lado dele, que é uma pessoa super especial na nossa cidade de Cubatão. Quando a gente fala de cultura, fala de teatro, lembra do Ivan da Conceição, que é o nosso convidado de hoje do programa Gente da Gente. Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço e vai ser um prazer contar um pouco da minha história aqui para vocês. Só um pouquinho da história, né? E fala um pouquinho da história. Aqui em Make Off já falou, olha, faz quanto? 30 anos, né? Foi quando que fez? 30 anos, ano passado. Esse mês, ano passado? Ano passado, 30 anos na arte, na cultura e no teatro. Então, Ivan, conta um pouquinho pra gente da sua história de vida. O Ivan nasceu onde, um pouquinho da sua família, como ele veio parar em Cubatão, para virar essa referência pra gente hoje. Ok, vamos lá. Eu nasci em Ouro Preto, né? Meu pai trabalhava numa empresa que prestava serviço para refinaria e nesse período ele estava lá em Minas Gerais. Nasci em Ouro Preto, mas não conheço Ouro Preto, porque com menos de 2 anos nós passamos por Cubatão, mas eu fui criado depois, a família foi para Curitiba, onde eu fui criado até os 16 anos. Família grande? Nós fomos eu e mais 6 irmãos. Uma família grande, legal, assim, todo mundo vivo, legal, com saúde. E desse tempo aí, quando eu tinha cerca de 16 anos, a minha família, meu pai veio trabalhar na refinaria aqui de Cubatão e retornamos para Cubatão. E a sua história em Cubatão? Conta um pouquinho pra gente como era o Ivan jovem, o Ivan criança. Ele deu trabalho? Não? Ele era um menino de gente boa? Não. Conhece Cubatão? Não, eu era um cara assim, bem tímido, bem na minha, bem Olha fechadão só. Mesmo. E a oportunidade de fazer teatro me deu essa chance de soltar um pouco, de ser um pouco mais sem vergonha. Mas o teatro estava na veia de alguém da família ou não? Não. Como é que veio essa sementinha na sua vida? Foi uma oportunidade. Eu li um jornal regional e apareceu lá em 88, apareceu um anúncio de um curso de teatro aqui em Cubatão, no Bloco Cultural, e eu me inscrevi. Vou testar, vou ver o que é isso. Eu sempre gostei de TV, de cinema. Nunca tinha feito nada, nem de teatro, nem de nada ligado a artes. Mas eu arrisquei, fiz o curso e gostei da coisa. Foi paixão à primeira vista? Foi primeiríssima vista, assim, é uma paixão que eu carrego para a vida toda. A sua juventude, a sua referência aí no teatro e tudo mais, foi desde novo mesmo, mas você lembra de Cubatão? Como é que era essa cultura, essa arte aqui? Era mais difícil? Como ela vivia aqui? Eu imagino que naquele tempo, né? Não estou falando naquele tempo porque eles chamam a gente de velhinho, né? A gente é novo, né? A gente tá parecendo figurante ainda da Malhação. Mas eu acho que naquele tempo talvez não tinha tanta propaganda, tanto anúncio. Então, assim, quem era da cultura, quem era do teatro, tinha que se esforçar mesmo para buscar alguma coisa. Isso, mas tinha uma coisa interessante. Ali em 88, quando eu comecei, o Cubatão tinha uma vivência artística muito pungente, assim. Nós apresentávamos no Bloco Cultural e lotava filas e filas para assistir aos finais de semana. Assim. Com o tempo perdemos um pouco disso, mas eu acho que estamos numa renovação. Assim. Apresentações eram onde? Eram principalmente no Bloco Cultural. O único espaço que tinha, que é aqui nesse espaço. Caramba, meu, olha só. Então aqui já foi um teatro cheio de energia e o Bloco Cultural pulsava nos anos 80, assim, e era até, acho que uma agenda concorrida até, né? Porque aí o pessoal da dança, do teatro, todo mundo tinha que disputar a agenda do espaço. Você estudou na Escola Fonte Schmidt e... eu estudei no Fonte Schmidt e também na Escola Anchieta, também, isso. Sua juventude, como é que foi aqui? Foi gostosa, a amizade tenho alguns amigos que carrego até hoje, até a galera da escola, tudo. E foi uma adolescência tranquila, gostosa, memorável. Seu trabalho, seu primeiro trabalho, como é que foi? Como é que você... Meu primeiro trabalho, como todo garoto que completava 18 anos, era na área da refinaria ou da Uzi Minas. Então eu fui para a área da refinaria, porque meu pai já trabalhava lá e consegui uma vaga
de ajudante lá numa empresa e aí eu comecei. Um ano depois eu prestei concurso para a Escola Federal e sou servidor público até hoje. Já a Federal naquela época, então, também era bem concorrida, né? Sim, a Federal começou em 87 em Cubatão e era assim, era bem concorrida, né, até hoje ela tem um ensino de muita qualidade e ainda muita gente busca e tem que buscar mesmo, porque é ensino público de qualidade, é muito bom trabalhar lá. O que te lembra um pouquinho de Cubatão daquela época? As suas referências, o que você lembra da cidade de Cubatão? Você pode dizer, olha, mas naquele tempo a gente teve isso, a gente viveu isso, mudou isso. Um pouquinho daquela Cubatão para hoje. Me parece que ali nos anos 80, inícios dos 90, a gente tinha mais acesso, mais oportunidade de fazer arte, mais palcos, né, assim, shows. Então, os artistas tinham onde se apresentar, tinham como expressar, né, sua arte. Sim. Me parece que isso, com o tempo, nós fomos ficando cada vez à margem, e aí eu não saberia explicar, talvez por opções políticas, a cultura acabar não sendo mais o foco, né, não ser prioridade, e aí a gente foi perdendo um pouco de espaço. E a gente está correndo aí atrás de ocupar esse espaço cultural na cidade, de fazer essa devolutiva para o público, né, para o morador de Cubatão, que é um direito dele ter acesso à cultura. Né? Sim. A gente está buscando um pouquinho nesse primeiro bloco essa sua origem na cidade de Cubatão, essa sua história, para depois falar do seu currículo. Porque quando fala do seu currículo, a gente vai ter que fazer umas 3 temporadas de programa Gente da Gente aqui na TV Câmara. Mas naquele tempo também, naquela sua juventude, os jovens, eles buscavam mesmo o teatro, eles tinham isso. A gente vê hoje que talvez as pessoas não têm tanta oportunidade no teatro, né? E parece que também as pessoas elas não têm a visão de que quanto é importante o teatro na vida, né? Na cultura para as pessoas, no dia a dia para as pessoas. Aquele jovem de lá, ele mudou para daqui? O que precisa aprimorar para daqui melhorar? Essa é a sua experiência, que está vivendo esses dois lados daquele teatro, do teatro de hoje. Me parece que o jovem naquele tempo ele era mais pé no chão. E talvez até esse acesso, essa entrada da internet, né, que regula a nossa vida, do acordar ao dormir, talvez tenha tirado um pouco do jovem esse contato com o ser humano, com as artes. E então, naquela época, a gente tinha essa busca, né, pela beleza, pela contemplação. Hoje não, hoje as pessoas querem muito essa rapidez, tudo é muito urgente. Mesmo o que não é urgente se torna urgente. Então, você manda uma mensagem, você quer logo a resposta, você não tem tempo de respirar, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ali eu acredito que na minha adolescência a gente era um pouco mais calmo, a vida caminhava com mais tranquilidade e a gente conseguia observar. Quando você decidiu de fato assim, o teatro é a minha vida, eu vivi para isso, eu gosto disso, faz parte da minha vida. Quando você sentiu aquela sementinha, você já contou, mas assim, quando de fato você falou, é isso que eu quero, eu acho que vou fazer um curso disso, vou me aprimorar nisso? Na verdade, eu me inscrevi no curso sem saber o que era teatro, assim. A gente tem essa noção da TV, porque nós somos regulados também, nós temos essa memória, né, essa cultura televisiva. Então, vou me arriscar a fazer teatro, vou ver o que é isso. Aí, quando eu pisei aqui no palco do Bloco Cultural, que começaram os exercícios, a oficina, foi em 88, 18 anos. Caramba! Então, eu gostei do que eu vi, do que eu senti, do que me proporcionou como ser humano, assim. Não tinha nem essa ânsia de ser um ator profissional, ser um ator da televisão, ser um ator do cinema. Não. Me fez bem. E eu, conversando com meus amigos, eu também notava que fazia bem a eles. E aí, a turminha gostava também? Gostava. Veio mais gente ou veio só o Ivan? Não, eu conheci aqui muita gente. E muitas dessas pessoas estão até hoje fazendo. Caramba, então, cara. Assim, estamos na área aí. E você trouxe muita gente também para o teatro? Eu tenho, assim, algumas pessoas que acabaram, que
que acabaram fazendo o teatro pelo que eu falei, pelo que eu comentava das experiências, assim, e pessoas que eu fui conhecendo nos grupos, que depois a gente vai se reunindo, né? Tem um pensamento parecido, a gente começa a se reunir e fazer nossos próprios grupos, assim, de teatro. Ivan, o que o teatro na sua vida, ele é de fato hoje? Quando você lembra da palavra teatro, você lembra da cultura, o que o jovem e hoje o tão experiente Ivan sentiu do teatro na sua vida? O teatro foi eu descobri que o teatro é o meu canal, o meu melhor canal de comunicação. Eu não saberia me comunicar de outra forma melhor como eu sei quando eu estou no palco, ou quando eu estou dirigindo, ou quando estou escrevendo alguma coisa para o teatro, né? Ou pensando ou refletindo sobre o teatro, assim. Como tem pessoas que se expressam com a dança, com a literatura, a minha área é o teatro, é minha paixão, é meu canal de comunicação com o mundo. E como você dizia, você era um jovem tímido. Na verdade, eu sou tímido até hoje. Ainda é hoje? Mas como é que você está dizendo que você é eu sou tímido? Eu sou tímido mesmo? A timidez... A gente não consegue imaginar, né, isso, né? Mas a timidez é uma coisa que você leva para a vida toda. Quem é tímido a vida toda, assim. E aí, o teatro me deu ferramentas para lidar com o público, para me expressar. Tanto é que eu recomendo, sempre quando alguém chega e fala que tem um filho tímido ou alguém da família muito tímido, eu falo, coloca para fazer teatro ou qualquer outra arte. Porque tem um canal de comunicação e precisa ser descoberto. E às vezes, por ser tímido, você perde muitas oportunidades. E o teatro te dá algumas ferramentas que você consegue enfrentar o mundo. Você falou uma coisa muito importante mesmo, né? A gente conhece muita gente mesmo. Quando fala, olha, meu filho é tímido, meu filho não está se relacionando bem com as pessoas, bota ele no teatro. O teatro é isso, né? Essa energia, essa troca de informações, é te dar força, é te dar... eu não sei dizer exatamente a palavra, porque a gente não é do teatro, mas parece que o que está faltando no teatro isso, te dá condições de enxergar o mundo por outros pontos de vista. E isso é importante, assim. Não é só aquilo que você vê, que você enfrenta no dia a dia. Tem um mundo imenso para ser descoberto e o teatro é uma das chaves que abre, né, esses novos mundos, assim. Que história de vida, hein, gente? Hoje estamos conversando com ele, Ivan da Conceição, nosso convidado super especial do programa Gente da Gente. A gente vai para o intervalo e já volta. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Gente da Gente. Ivan da Conceição contou um pouquinho pra gente no primeiro bloco a sua história de vida em Cubatão, né? Como é típico daquelas perguntas, de onde ele vive, de onde ele vai e tal. É o Ivan Conceição, nosso convidado de hoje. Ivan, conta pra mim, a partir de agora, sobre o seu currículo de vida. Quando você decidiu de fato o teatro, você foi se aprimorando, e hoje é uma referência para muitos dos nossos jovens, para muitas pessoas do teatro. E eu imagino também que não foi fácil, né? Porque a vida é um teatro, curso, faculdade, tudo isso exige tempo, dinheiro. Sim, comecei ali em 88, em 89, né, eu já entrei para o serviço público e aí tinha que conciliar os horários, né? Mas o fato de ser servidor público também me ajudou bastante, porque há uma flexibilidade no horário de trabalho, é diferente do mercado privado. E aí eu fui fazendo alguns cursos, fiz bastante coisa na Cadeia Velha, que era pulsava, era um centro de cursos assim, na área artística. Acabei me envolvendo também com o pessoal em Santos, tendo um grupo lá, né, que era o grupo chamado DNA. E aí a gente vai né, fazendo muito a prática mesmo. O teatro é a prática, né? E aí o que os cursos me possibilitaram, o que a convivência em grupo me possibilitou, é o resultado que a gente apresenta no palco e que acaba tendo assim um reconhecimento. Qual é aquele curso, algo que você fez, você falou assim, olha, isso aqui foi chave de ouro para mim, foi uma experiência incrível? Eu fiz um curso na Cadeia Velha, ali no início dos anos 90, que foi o curso que eu
optei em fazer teatro, mas não fazer teatro infantil, pela responsabilidade. O professor, né, naquela época, que ministrou o curso, ele falava muito da importância do teatro infantil, do teatro para criança, da responsabilidade, de como você deve, o cuidado ao passar a mensagem, não é só chegar lá, colocar um monte de cor e já está valendo. Não, tem toda a psicologia, tem tudo por trás. E eu achei algo assim, tanto cuidado, com tanto apuro, que eu respeito tanto que eu não me sinto nem preparado para fazer. Então eu não faço teatro para criança, não faz parte do meu currículo, não tenho nada assim que tenha passado por por esse viés, assim, por tanto respeito que eu tenho, assim. E aí também isso te dá um olhar, né? Também aí você vê que muita gente faz qualquer coisa por ser teatro para criança. Sim, sim. E ali é uma plateia, uma futura plateia. É importante também dizer sobre o teatro, você falando sobre a questão do teatro para criança, a gente vê sempre o teatro, parece que a gente só vê assim o ator, né, a atriz ali, mas tem um cara que escreve, tem um cara que... E ninguém imagina isso, né? E você é isso, você também faz as peças, você participa como produtor, você é ator. E a gente imagina sempre o teatro. Não, o teatro é o ator ali. Tem uma história, tem toda uma... Tem toda uma técnica. Até o teatro, que é o monólogo, que é um ator ou apenas uma atriz em cena, mesmo esse teatro tem toda uma equipe por trás. Tem o iluminador, tem o maquiador, tem quem vai ajudar, tem a fotografia, tem contra-regra. Então, mesmo o teatro que é o monólogo, ele carece de uma equipe. O teatro é sempre uma arte em equipe. Poxa, que legal. E como você soube diferenciar isso? Eu vou escrever, mas eu vou interpretar, mas eu vou fazer a produção. Você é bem completo nisso. Tem hora que você não encontra o texto que fala aquilo que você quer falar. E aí você tem que se arriscar e você vai tateando. Não me considero um dramaturgo, mas eu escrevo algumas coisas que são os meus discursos que eu não encontro em outros espetáculos, em outras peças. Qual foi a sua primeira? O que eu tive, assim, bastante destaque, o pessoal gostou bastante, foi uma experiência que nós fizemos na Biblioteca Municipal aqui, que é Relicário de Cicatrizes, que era para contar um pouco das pessoas que sofreram ali durante a ditadura militar. A história dessas pessoas, a história por trás das músicas, por que aquela música, por que o autor escreveu aquela música, qual era a história que tinha por trás. E era um espetáculo itinerante, as pessoas caminhavam pela Biblioteca Municipal de Cubatão e iam se deparando com essas histórias. E essa hoje parece que se confunde muito também o stand-up com o teatro, né? Muitas das vezes eu também não sei dizer se o stand-up também é uma forma de teatro, mas hoje, por exemplo, na questão do humor e tudo mais, isso de você buscar as pessoas que estão sentadas aqui, isso tem muito no teatro, né? Tem bastante. Trazer, né, as pessoas para dentro da peça? Isso. Tem bastante. Assim, eu uso geralmente com um pouco mais de cuidado, assim, porque eu acho que às vezes a pessoa quer assistir, ela quer essa experiência de assistir, ela não quer participar, ela não é parte. Então, assim, eu tenho certo cuidado. O meu espetáculo mais recente, As Irmãs Prozorov, nós usávamos essa técnica de colocar o público no palco. Ele era... parecia que ele estava em cena, mas ele não estava, então eu não precisava reagir a nada. Ele estava ali, era como se fizesse parte da sala dessas irmãs, né, as irmãs Prozorov, mas não se chegava a ter nenhuma ação por parte do público. Porque isso também até dá uma... porque às vezes você deixa a pessoa um pouco acanhada, a pessoa às vezes, né, não quer participar e muitas das vezes te traz para dentro de uma cena que você não está tão confortável, né? Sim, então você tem esse cuidado. Muitas vezes você é constrangido. Sim, e aí, dependendo da experiência... Vezes, nunca mais você volta. Nunca mais você volta. E aí, nós já temos tão pouco público... Sim. Não podemos nos dar ao luxo de perder as pessoas que vêm interessadas em conhecer, em ter essa experiência artística. Ivan, e você como um cara do teatro, uma referência para a gente aqui hoje em Cubatão, como você imagina o teatro na vida, principalmente das crianças?
primordial isso, as crianças hoje entenderem o teatro, participarem do teatro? Como é que você vê hoje aqui? A gente deveria ter teatro nas escolas? Devemos ter. Não deveríamos, devemos. Devemos ter. Primeiro, é um contato importantíssimo com a criança, nessa fase infantil, de apurar, né, de depurar a sua alma, o seu olhar, de entender que a vida também é contemplação. E as pessoas estão perdendo isso, contemplação. Então, se você incute numa criança que contemplar, observar, pensar, refletir são ações importantes, a criança nunca vai esquecer essa lição. Sim. Entendeu? E hoje as pessoas estão muito no toma lá da cá, eu tenho que responder, eu tenho que ser emergente, eu não penso, eu não reflito. Não, tudo tem seu tempo. Você precisa aprender a parar um pouquinho, respirar, refletir, observar e reagir. E é incrível, né? Porque o teatro, ele talvez não, certeza, ele vai te mostrar uma forma mais agradável do que uma criança ler um livro. Ah, vou ler um livro de história sobre isso. Aí vai você, cria uma história no teatro, bem legal, bem interativa, e aí eu coloquei na cabeça da criança e do jovem aquela história que talvez o livro não iria te segurar tanto. Tem isso mesmo, né? Porque criança também é movimento, é ação, Sim, né? Elas brincam o tempo todo. O teatro, inclusive, um dos fundamentos do teatro é brincar mesmo. Então, você está brincando o tempo todo, o artista está brincando o tempo todo, ele tem que ter essa noção, que é uma brincadeira, é um jogo. E quando ele leva o público a viajar, a brincar, a jogar junto, aí o efeito está completo. E como é que foi o Ivan, primeira estreia nos palcos, e o Ivan, primeira estreia com a sua história, escrevendo? A minha estreia foi depois desse curso em 88, né? Nós apresentamos, a revista do Enfio, o nome do espetáculo, foi no Teatro Municipal de Santos. Foi um ano depois da morte do cartunista Enfio. E foi muito marcante, assim, para mim foi o que definiu o que eu queria fazer. E depois, os textos que eu fui escrevendo, muito com mais 2 colegas, foi um grupo que nós criamos, que é o Querelas do Brasil, aqui em Cubatão mesmo, e a gente escrevia as histórias da MPB. Então, eram sempre contando as histórias da MPB, ou declamando, ou traduzindo em cena a música popular brasileira. Que incrível, hein? É muito legal. A nossa música popular brasileira ela é muito cênica. Tanto é que nós temos muitos cantores e cantoras que saíram do teatro. Né? O carnaval, perdão, o teatro ele também está no carnaval, o teatro está em tudo. Na verdade o carnaval eles se bebem, né? Porque tem os cenógrafos, tem a encenação ali da abertura, da linha de frente, tem tudo isso que acaba se casando mesmo. É um mundo maravilhoso? Difícil? Para mim não é tão difícil, assim, porque é o que eu gosto, meu canal de comunicação. Talvez para outras pessoas que não, que se expressam de outra forma, seja um pouco mais difícil. Mas é sempre bom experimentar. O que você imagina para o teatro daqui a 30 anos? Falando municipalidade, falando Brasil e mundo afora. Aqui eu espero que a gente tenha um espaço realmente com condições de que a arte teatral seja realizada, né, seja colocada à disposição do público. Para o Brasil, para Cubatão e para o resto do país, que a gente tenha políticas públicas que assegurem aos artistas a possibilidade de produzir, de trazer, de dar à luz suas criações e colocar à disposição do público. É um direito, né, do público ter acesso à cultura, assim. Então, que os municípios se atentem para isso, né? Que deem espaço, condições e políticas públicas que assegurem, né, inclusive financeiramente, o desenvolvimento dessas artes. E o que a gente pode esperar do Ivan daqui a 30 anos?
Ah, um velhinho que está fazendo teatro, com certeza. É mesmo? Velhinho, ou seja, o teatro não tem idade, né? Não tem idade. Tá aí, nós temos a Fernando Montenegro, 90 anos. Então, que isso, hein? Fernando Montenegro, olha que eu já estou jogando logo lá em cima. Tem Natália Timber, tem muita gente, tem Lima Duarte, muita gente boa fazendo. Eu acho que o teatro, acho que a arte rejuvenesce. Acho que você não envelhece, você vai rejuvenescendo com o tempo. A Fernanda Montenegro hoje é uma menina. Eu iria falar isso, né? Assim como a gente tem hoje as pessoas mais velhas de idade, né? Que estão fazendo esporte, academia, o teatro também é isso. Te dá essa energia, te dá essa vontade. Você imagina aí, daqui a 30 anos lá... Eu imagino, ou lá no palco ou aqui na plateia, mas eu estarei envolvido. Ivan, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, para participar do programa Gente da Gente aqui pela TV Câmara de Cubatão. Com certeza, para a gente foi uma escolha muito boa, super agradável, porque você é uma referência e muito querido também a nossa cidade de Cubatão. Eu gostaria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem, principalmente para os nossos jovens, né? Quando eu falei para as pessoas, eu vou falar com o Ivan amanhã tem um programa com ele, o pessoal, poxa, o Ivan muito jovem comentando e tal. Qual a mensagem que você deixa para os nossos jovens? Desde o jovem da periferia, o jovem que está mais próximo do centro, que gosta do teatro e hoje talvez pela dificuldade, ou então do dia a dia, né? Até de você ter o dia da passagem para vir assistir uma peça na avenida. O que você diria, olhando ali para a câmera do Paulo? Eu diria para que esse jovem que está aí me escutando, que ele procure um meio de expressão artística dele. Seja teatro, dança, música, circo, qual for, artes plásticas, que ele procure e que faça. E que ele cobre, que o município dê condições para que ele faça. É muito gostoso estar envolvido no meio cultural da cidade, a gente aprende muito, a gente cresce muito, se desenvolve muito. E eu quero avisar que eu estou, esse ano, fui eleito para o Conselho Municipal de Cultura no segmento teatro, estarei lá lutando para mais e mais condições de expressão no nosso município, de expressões culturais.